Boa tarde a todos. Com alegria, voltamos ao nosso encontro. Que possamos fortalecer a nossa sintonia com o Mestre, não só no momento que ora passamos, mas hoje, amanhã e nos dias vindouros. Que o Mestre seja conosco. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, conversa conosco sobre nossas dores, nossas aflições, nos alertando que significam possibilidades de enriquecer nossa alma, nos educando. Cada autor tem um olhar diferenciado sobre o tema dor, sofrimento. Se lermos Leon Denis, Emmanuel, Joana e Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, cada um terá um olhar, a sua premissa. E é Santo Agostinho, escritor, filósofo, teólogo, doutor da Igreja, e que, em plena Idade Média, idealizou a corrente da comprovação da racionalidade da fé, quem nos traz a instrução e tema de nosso estudo. O item 19, o mal e o remédio. O primeiro parágrafo começa com 3 perguntas. Na verdade, são versículos contidos em Lucas e Mateus, os evangelistas, e do profeta Jeremias. Eis o ponto de partida de Agostinho. Primeira pergunta: será a terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Segunda pergunta: a voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Terceira pergunta: não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? E Santo Agostinho as utiliza para nos relembrar, recordar, de uma maneira veemente, as premissas do Espiritismo. Reencarnação, vidas passadas, nossas escolhas enquanto no mundo espiritual, livre-arbítrio, programação reencarnatória e um mundo de provas e expiações. E do quão é importante para nós compreendermos nossa trajetória como espíritos em evolução, comprometidos com as leis divinas e o trabalho de aprimoramento. E olha que é uma mensagem de 1863, mas que se faz atual. Uma paradinha aqui para dizer que a Terra, nossa casa, mesmo em sendo um planeta em evolução, é linda. Basta lembrar o deslumbramento dos primeiros astronautas quando viram a Terra da Lua. É azul, disseram. Pois é, vales, montanhas, uma variedade de climas, fauna e flora. Eis o nosso planeta. E ele será, com certeza, um paraíso de delícias quando de sua mudança evolutiva de um planeta de provas e expiações para um planeta regenerado. Mas a pergunta aqui é também subjetiva, ou seja, nós, a humanidade, temos vivido em gozo, delícias, esse paraíso? Como tratamos nosso planeta? Eis um olhar que devemos lançar para além do escrito. Precisamos fazer leituras tal qual Kardec fazia, dialogando, buscando um olhar para além de uma interpretação, não tão presa à letra. Santo Agostinho nos traz uma compreensão do mal e o remédio, dando ao mal um lugar diferente, mudando o ponto de vista. O mal é tudo que nos afasta de Deus.
aprendemos. E quando recorremos aos princípios da doutrina e os aplicamos, vemos que ela esclarece, clarifica, soluciona, reúne, une, acalma, consola. Porque são palavras, como está lá no prefácio do Evangelho, palavras dos Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus e que vêm iluminar os caminhos. Eis aqui um diálogo interhumano. A voz do Cristo é um banho de sabedoria, sabedoria divina, sabedoria amorosa. A segunda pergunta. A voz do profeta não ressoa ainda aos vossos ouvidos? Levando em consideração que um profeta é um enviado de Deus, então essa voz é divina. E tal qual um lembrete, ainda deveria ressoar, ecoar em nós, lembrando o caminho reto. E a terceira pergunta. Não proclamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? O que significa esta frase? São figuras de linguagem e uma forma poética, contundente mesmo, de ensinar daquela época, para alertar e fazer com que o povo prestasse atenção, para não se afastarem das leis, do caminho reto de Deus. A vara curta do pastor para manter o rebanho unido. Vejamos: choro, sofrimento, pesar, tristeza. Choramos quando tristes e contrariados, quando algo nos oprime. Já a expressão ranger os dentes demonstra algo mais sério, como, por exemplo, quando nos encolerizamos. A cólera. A cólera faz mal para o corpo e para a alma. É um prejuízo dobrado. Evitemo-la. Segue Santo Agostinho nos perguntando se só vamos reconhecer o Mestre quando tudo estiver bem, quando as chagas do corpo sejam curadas ou tenhamos todas as glórias. E aí fica um ponto para a nossa mais íntima reflexão e que com certeza nos auxiliará no momento que ora passamos. Santo Agostinho nos lembra das escolhas das provas e do quanto achávamos ser fortes o suficiente para as suportar, posto que as pedimos quando no plano espiritual. Mas, uma vez encarnados, envoltos no véu do esquecimento, nos lamentamos, nos vitimizamos e até colocamos a culpa em Deus. Quem nunca ouviu? Não escolhi isso para mim. Ou, não, essa família está errada. Não pedi para nascer. Ou até mesmo em situações de doenças, perdas, tragédias, já ouvimos. Só posso ter jogado pedra na cruz. Ou, estou pagando meus pecados. E ao entrarmos em lamentação, vício que praticamos mesmo sem sentir, geramos formas de pensamento negativas. E aí, não atraímos a simpatia de quem nos possa auxiliar. E aqui lembramos exemplos de pessoas que poderiam não conseguir vencer suas dificuldades, suas provas, suas dores, mas deram outro sentido às suas vidas. É aquela pessoa que sofre um acidente, uma perna ou braço lhe é amputado, e o que poderia ser uma lamentação e desespero sem fim, a pessoa muda, transforma, ao se tornar, por exemplo,
um para-atleta. As Olimpíadas, aliás, as Paralimpíadas nos mostram isso. Ou uma mãe que seu filho parte, seja pela doença imprevista ou uma tragédia. E ela transforma o sofrimento em uma ação que beneficia outras tantas crianças. Exemplos não nos faltam. Não se permitiram permanecer no lamento, no sofrimento sem fim. Deram e dão um novo sentido à sua existência. Mas e quando temos uma situação de doença prolongada, um conflito familiar que se arrasta ou uma perda de bens materiais? E não conseguimos ver a luz no final do túnel. O choro e o ranger de dentes nesse vale de dores. Para todas essas dores e sofrimentos, Santo Agostinho apresenta o remédio: a fé. Mas não é uma fé qualquer, vacilante ou interesseira. Não. É a fé que remove montanhas. E aqui não estamos falando de montanhas físicas, mas das impurezas e vícios que ainda carregamos. Nossas montanhas íntimas. Quem não as tem? A fé alicerçada na confiança para seguirmos nossos caminhos, confiantes da presença divina, protegendo-nos e orientando todo e qualquer esforço que fizermos. Pequenos gestos. Não descuidemos da oração, do culto do Evangelho e da leitura que educa e consola. Emmanuel nos ensina acerca de Jesus. Diversas vezes ouvimos-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Ou seja, a fé aliada à vontade e à confiança. Confiar, acreditar plenamente, com firmeza, com fé, em Deus e nos recursos divinos que possuímos. Vontade, ânimo, ato de querer, colocar a alma. A vontade e a confiança são recursos preciosos que precisamos saber usar e movimentar em nós. Não só mentalmente, mas com um coração de entrega ardoroso. E para fortalecer a vontade e a confiança, a prece. Essa luz benfazeja que nos inspira, ilumina e disciplina nossos lábios. Pois quando os lábios estão disciplinados na oração, não geramos lamúrias. E o trabalho no bem, pois como nos ensina André Luiz, não há névoa que lhe resista à luz, nem chaga que lhe escape ao consolo. Pois com o trabalho esquecemos nossas dores e aflições e encontramos dores alheias que solicitam nosso cuidar. Assim, escudados na fé, na oração e no trabalho no bem, entremos em sintonia com o Divino Mestre, cooperando, trabalhando, orando, e que as bênçãos dos céus sejam nosso maior tesouro.